tranquilo? Eu vim te mostrar o método que fez esse cara ganhar 81.548,25 centavos em um mês trabalhando pela internet. Se você quer saber mais, clica no primeiro link da descrição. João, cara, eu tô aqui te ouvindo e eu tô pensando uma palavra, tá matutando a palavra que você falou, queria que a gente falasse mais sobre ela. Essa palavra do gênio. Como é que foi esse processo? As pessoas te classificaram como gênio, você se considera um gênio, o que é um gênio? Você fez um teste de genialidade? Porque é o seguinte, cara, eu tô de frente pra um cara jovem, inteligente, eu te conheço, há mó tempão. Eu já tive vários contatos com você, várias experiências com você, muito legais, inclusive. A gente é amigo. E eu já vi você criando umas coisas geniais, cara. Eu já vi você também discutindo, explicando coisas que eu falo... O que esse moleque tá falando, velho? Você já foi em programas meus de mentoria, você sentou na frente da galera e os caras... Meu Deus, esse moleque tem quantos anos? Esse moleque veio do futuro. Caraca, o que esse moleque tá falando? E eu olhava, caraca, que legal. Anotava. Mas eu queria refletir um pouco sobre essa questão da genialidade. De onde que veio isso? O que é isso? E como é que você lida com isso? É muito louco, assim. Eu por muito tempo fui incompreendido e eu não me compreendia, mas eu sempre gostei de olhar pro futuro. Porque eu acho que o presente é muito tedioso. Tá. Assim, Desde moleque. Desde moleque. Hoje eu lido melhor com isso e eu aprendi a viver mais o presente também, que viver só de futuro não é saudável. Mas eu sempre gostei de olhar pra daqui 3 anos, pra daqui 4 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Eu sempre tive a visão que normalmente as pessoas sempre pensam no dia de hoje ou no ano que vem só. Tá. Então, por exemplo, o motivo de eu ter começado a trabalhar pros outros era muito pensando no futuro, sabe? Eu tava pensando daqui que eu vou ser daqui 20 anos. Eu sempre gostei de visualizar o futuro e tá em paz com ele, de saber que eu estou tomando a melhor decisão pra daqui 10 anos. Mas isso te gerou ansiedade em algum momento? Eu sou muito ansioso, mas eu sempre lidei bem com isso porque a frustração de não pensar no futuro é pior do que ter ansiedade de pensar no futuro, sabe? Então, inclusive eu lembro que eu saí na Veja, na matéria de capa, junto com alguns jovens brasileiros, que chamava a capa, acho que era os jovens que estão tomando as rédeas do futuro do Brasil, do mercado do digital e tal. E é muito louco pensar que, assim, a pessoa que tava na capa em si da matéria era o Mike Craig, não sei falar o nome dele, Mike, que é o fundador do Instagram, que ele é brasileiro. Sim. E ele tava lá apresentando o Instagram pra galera, né? Esse 2012, o Instagram foi pouco antes de ser vendido pro Facebook, mas o Instagram não era muito grande ainda, tava, sei lá, 30 milhões de usuários, não era gigante. Sim. Ele é brasileiro, jovem, tem outro, saiu o Pedro também, Franschini, que a gente era muito amigo, na adolescência, ele é programador também, e ele fundou depois o Pagar.me, e fundou a Brex, que é a empresa que tá valendo 8,7 bilhões de dólares, ele saiu lá também comigo na Veja, Legal. e saiu uma galera do Google, uma galera assim, e a gente tava, e a gente tinha em comum que todos nós pensávamos muito em futuro, né? Tanto eu, quanto o Pedro, quanto os outros rapazes. E eu lembro que o meu coach, né, o texto que apareceu do lado da minha foto foi: em 10 anos, todo mundo estará conectado 24 horas por dia. É muito óbvio falar isso hoje, mas em 2012, isso foi um choque. Sim. Inclusive, o jornalista colocou esse coach porque ele era não óbvio, porque ele era algo impactante. Porque a gente tem que pensar que o smartphone tava começando naquela época. Sim. Né? A gente nem tinha 3G direito, era 2G que a gente usava no Brasil, assim, já tinha alguma cidade de 3G, mas não era popularizado, o iPhone não era popular no Brasil. Nossa, não, as pessoas 2012... usavam um computador, ligavam o computador, né, então... 2012, não. Só que eu já visualizava que o futuro ia ser smartphone, que o futuro ia ser... Tanto é que eu já programava pra iPhone, tanto é que eu já tava visualizando isso, e iPhone era muito de nicho, assim, no Brasil. Muito, assim, não era toda loja que tinha, vinha, sei lá, 100 aparelhos pro Brasil. Sim. E era caro, então gastei muito dinheiro pra comprar, comecei com iPod Touch, mas assim, eu já tinha visão de que isso era o futuro. Só que as pessoas entravam em choque com essa frase de que as pessoas vão estar conectadas 24 horas por dia, porque elas não conseguiam entender que não seria da forma como era naquele ano. Que não era que você ia ficar no computador 24 horas por dia, sabe? O computador que ia estar com você. Elas não conseguiam visualizar, Sim. porque como a tecnologia não tinha chegado lá ainda, elas só conseguiam ver o olhar pelo prisma atual. Foi aí que eu comecei a perceber que eu vi algo que as pessoas não viam. Porque pra mim era muito óbvio, pra algumas pessoas também era muito óbvias, e essas pessoas que se achavam muito óbvias acabou se juntando com esse pessoas também muito, muito boas, né, muito visionárias também. Por ter essa visão, eu não conseguia me comunicar e me conectar com pessoas que não tinham visão também.
Certo. E é por isso que eu queria muito morar em São Paulo, né? Quando eu saí na Veja, foi alguns meses antes de eu mudar pra São Paulo. Porque eu falava, pô, aqui na minha cidade ninguém me entende. Eu falo que as pessoas vão estar conectadas 24 horas por dia, as pessoas acham que eu sou louco porque eu sou viciado em computador. Que ainda tinha esse estigma de quem fica muito no computador é um viciado. Quase um drogado. Porque, assim, porque a imprensa trazia essa narrativa de que vício em games, né, de pessoas que o Counter-Strike torna as pessoas violentas, tem pedófilos na internet. Não era bem visto você ficar horas no computador. Normalmente, você ia lá fazer um trabalho, tipo assim, fazer o trabalho de escola. Ou você trabalhava, você precisava digitar alguma coisa, você usava o computador, digitava, fazia a pesquisa e desligava. Você não ficava na internet, não tinha esse conceito ainda de surfar na web. Até porque era caro a internet também, não era muito acessível, e energia era caro. Mas eu já sabia que, cara, vai ser assim. E isso começou a pautar a minha vida, que eu obviamente, eu não era muito aceito entre os meus amigos na minha cidade. Um dos motivos pelo qual eu queria ir embora, porque eu não conseguia ter amizade com ninguém. Sofria bullying pra cacete na escola, a galera me achava o esquisito. Porque hoje, se você vê o seu filho usando um computador, programando, tu fala assim, caralho, é nóis, apoia. Mas na escola, naquela época, você era um nerdão. Aham. Hoje, as pessoas que usam muito a internet são influencers. As pessoas, pô, são famosas. Na minha época era o nerdão aí, olha aí o esquisito. Mas você ficava, tipo, com o computador na escola. Não, mas eu não ia pra escola pra usar o computador. Cadê você, João Pedro? Caralho! E aí eu percebia que eu pensava diferente, mas eu não me achava bom. É que assim, agora que passou 14 anos, eu vi que eu acertei muito nas minhas decisões. Mas eu não tinha essa certeza que ia dar certo. Eu só acreditava que ia ser assim. Agora, assim, por favor, que as coisas aconteçam, né? Então, eu não tinha certeza que as minhas decisões eram boas, que eu tava certo, nem de que eu era bom. Porque assim, hoje eu tenho a clareza que eu era bom. Mas na época, porque assim, eu não era muito bom. Mas eu não precisava ser muito bom. Porque eu era muito novo ainda, eu podia aprender, sabe? Eu ainda tinha tempo. Tá. Só que eu me cobrava muito. E as pessoas, a imprensa criou uma narrativa na minha vida de que eu era prodígio. É que literalmente, eu e o Pedro, fomos os primeiros prodígios do Brasil. Sim, a primeira Veja com adolescentes que programavam foi a gente. A primeira matéria grande mídia foi a gente, assim, sair na Globo, sair em todos Folha, Estadão, todos os jornais que você pode imaginar. E nisso, a expectativa que eu achava que as pessoas tinham em mim era muito alta, mas elas nem tinham tanta expectativa, elas só achavam legal. Queriam me dar... E todo mundo entendia que eu tava começando. Mas na minha cabeça, era uma pressão de ser muito foda que foi muito ruim. Porque eu não me sentia gênio, não que eu me sinta hoje, mas as pessoas colocarem esse estigma em você é foda porque você tem que... E principalmente quando você acerta muito em algumas coisas, a próxima coisa que você fazer tem que ser maior que as anteriores. Coisa de gênio. Os caras esperam um resultado de gênio. E essa pressão começou a me matar porque eu comecei a não querer fazer nada. Porque eu não achava que eu ia conseguir. E por isso que eu falo, é muito ruim ter essa pressão muito jovem, mas ao mesmo tempo que bom que eu superei ela, porque agora eu não tenho mais. Por isso que agora eu não fico emocionado com as coisas. Eu não sou aquele cara que a fama sobe a cabeça, porque eu não ligo, porque eu já passei tanta coisa. Sim. Que eu falo, tudo passa.